Olá, meu nome é Jéssica e esse é mais um vídeo da série de vídeos na qual eu falo sobre religião e espiritualidade. No vídeo anterior, eu falei sobre as capelas, que são locais onde os santos se reúnem. Isso porque nós utilizamos o termo igreja mais no conceito espiritual e capela para a estrutura física. Nesse e nos próximos vídeos, eu vou falar sobre alguns ambientes desse local e o que acontece em cada um deles. Você já se perguntou como são as reuniões na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias? Eu vou contar um pouquinho sobre a parte mais importante, que é a reunião sacramental. Dentro das capelas existe um local chamado Salão Sacramental. E é nele que acontecem as nossas reuniões sacramentais todos os domingos. Alguns outros eventos também acontecem por lá esporadicamente, como casamentos, serões, apresentação de coral, mas o objetivo principal e fixo da utilização desse local são as reuniões sacramentais, por isso o nome Salão Sacramental. Eu acho interessante comentar sobre a liturgia da reunião, se é que eu posso usar esse termo, mas para mim liturgia seria como se fosse um roteiro de algum contexto religioso que se repete. Para começar, todos são convidados a participar das nossas reuniões. Não existe uma restrição ou necessidade de algum convite formal, carteirinha ou alguma coisa do tipo. Bom, você chega na capela e provavelmente vai estar tocando um prelúdio musical, aquele instrumental para já ir entrando no clima espiritual. Algum dos líderes que estiver dirigindo a reunião vai dar saudações, boas-vindas a todos. Ele reconhece também a presença de quem estiver presidindo a reunião, a presença de outros líderes que estiverem visitando aquela capela. Fará anúncios de forma bem pré-avaliada, breve e resumida, porque o objetivo é que não ocupe muito tempo da reunião. Em seguida tem um hino e uma oração de abertura. Todos os hinos costumam ser acompanhados por um regente. Então, mesmo que você não saiba o ritmo daquele hino, não conheça aquele hino, olhando para o regente você consegue ter uma noção, ele vai ditar o ritmo, né, da música, e eu também costumo às vezes fazer uma breve leitura labial quando eu não sei o hino, para conseguir acompanhar melhor. A mesma pessoa que está dirigindo a reunião, ela pode retornar para mencionar alguns assuntos daquela ala ou da estaca. Eu expliquei um pouco sobre isso no vídeo anterior, mas resumidamente, ala seria um grupo de membros de determinada região que se reúne naquela capela. E a estaca seria o conjunto de mais de uma ala de determinada região. Depois vem o hino sacramental. Nesse momento, os responsáveis vão preparando ali o sacramento, tipo picando pão ou biscoito, o que estiver sendo utilizado. E ao fim, no hino, o sacramento então é abençoado e distribuído. É muito importante que a gente saiba que esse momento, que é o momento do sacramento, ele é o foco da reunião sacramental. Então, nós nos mantemos em reverência, ordem, silêncio. Nós nos concentramos em pensar no Salvador, Jesus Cristo, e no sacrifício que ele fez. E nesse momento, para nós, membros da igreja, nós estamos também renovando os convênios que nós fizemos durante o nosso batismo, né? E não é um momento para ter pensamentos avulsos que não sejam relacionados a Cristo ou a nossa vida, nosso caminho no Evangelho, que também não é um momento para a gente olhar para o irmão do lado. Nós precisamos concentrar na nossa vida, em nós e nele. E eles fazem, nessa preparação, eles fazem isso tanto para o pão quanto para a água, que é o que nós comumente utilizamos, né? Mas pode ser qualquer outra coisa, pode ser um biscoito, etc. Cada um é feito em seu momento, né? Abençoa o pão, distribui. Abençoa a água, distribui. E uma vez por mês, nós costumamos realizar a reunião de jejum e testemunhos. Ou, de uma forma mais simples, dá para mencionar domingo de testemunhos, onde o púlpito fica aberto, disponível para as pessoas prestarem seus testemunhos pessoais de alguma verdade específica do Evangelho. Geralmente, isso rola no primeiro domingo do mês, mas pode ter alguns locais que acontecem em alguma data, algum domingo específico, né? Nos demais domingos, que não sejam de jejum e testemunho, algumas pessoas são selecionadas, pré-selecionadas, né? São selecionadas com antecedência para dar discursos. Então elas vão ao púlpito e elas vão falar sobre algum tema específico, mas sempre voltado para edificar a nossa fé, né? Costuma ter entre 2 a 3 oradores, e aí também tem um hino antes do último orador. Então, se tiver 2 oradores, vai ter o orador, o hino e o outro orador. Se tiver 3 oradores, vão ter os 2 oradores iniciais, um hino e o último orador.
Logo vem a oração de encerramento e pode ou não ter um pós-lúdio, que é aquele instrumental que vai tocando enquanto as pessoas vão saindo do salão sacramental e se cumprimentando e tudo mais. Bom, agora descrevendo um pouco sobre esse ambiente que é o salão sacramental. A igreja, ela é bem padronizada, então ela costuma ter uns tons de areia bem claro nas cores das paredes, tons de madeira, algumas coisas em madeira, né? Mas geralmente tons mais claros e um pouco quentes. Alguns detalhes no estofado podem ser em verde, azul, vinho. Atrás dos bancos costuma ter um suporte para colocar os inários. O número dos hinos ficam em um suporte na parede, assim você consegue saber a ordem e o número dele para acompanhar direitinho. E também costuma ter um relógio na parede, que é para que a gente não possa fugir do horário, para manter o compromisso com o horário. Que isso também é muito importante. Acho que também faz parte de se manter a decência e a reverência da situação. E também porque o objetivo da igreja não é fazer com que as famílias estejam excessivamente ocupadas naquele momento, ao ponto de perder momentos em família no dia do Senhor. Então a gente precisa seguir o cronograma sem se estender demais, né? A mesa do sacramento, no momento da reunião, ela fica com um pano branco, que costuma, né, para quem observa, lembrar mesmo como se tivesse um corpo ali, né? Órgãos e pianos são os instrumentos padrão, mas algumas capelas podem ter outros instrumentos. Algumas capelas podem, que não tenham instrumentos, né, no local, podem também utilizar gravações. E eu gostaria de finalizar essa parte de descrever o local dizendo que podem ter crianças chorando ou gritando, ou correndo pelo salão sacramental, podem ter jovens falando um pouco alto em algum momento, mas no geral dá para sentir a paz, a calma e a reverência do ambiente durante a reunião, apesar de tudo isso, porque tem coisas que a gente não consegue ter o controle total, né? E é isso. Toda reunião dura em torno de 1 hora. E eu acredito que se você participar de uma dessas reuniões conosco, você vai sair da capela muito edificado. Para saber mais sobre onde encontrar a capela mais próxima da sua casa, da sua região, bem como também saber sobre os horários das reuniões, eu vou deixar o link aqui na descrição. Conto com a sua presença na próxima reunião sacramental, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.